Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta. Agora nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado. Aprendemos alguns macetes, né? Algumas técnicas aí sobre o movimento retilíneo e uniforme, onde as características daquele movimento, a principal, vamos dizer assim, característica dele é a velocidade constante, sempre a mesma, né? E sem a presença de aceleração, por isso que a velocidade permanece a mesma. O movimento retilíneo uniformemente variado, né, também conhecido como MRUV, ok? Ele tem algumas características interessantes porque a gente consegue ler o exercício e já verificar o tipo de movimento. O maior problema dos estudantes, né, ali pré-vestibular, ensino médio, é que eles têm dificuldade de identificar o tipo de movimento que o carro está fazendo, que o móvel, né, que o corpo está fazendo. Então essas características elas ajudam vocês a entender qual o tipo de movimento que está acontecendo ali no exercício. Então essa velocidade variável você tem que tomar cuidado, não é a velocidade média, né? Essa velocidade aqui, ó, ela é uma velocidade que nós chamamos de velocidade instantânea, né? Certo? Essa velocidade, a gente vai dar uma olhada nela e a gente vai verificar que ela tem uma característica, uma equação para ela. E a aceleração aqui é uma aceleração constante. Lembra que eu falei? Tudo que a gente remete a constante em física, a gente vai falar de médio, valor médio. Então, essa aceleração é uma aceleração média, né? Aceleração média, ok? Então, nessa aula, a gente vai voltar nossa ideia para aceleração, tá? Então, a gente vai descobrir aqui o que é essa aceleração, tá bom? O que é uma aceleração? Como a gente define a aceleração, tudo bem? A aceleração, né, de um determinado corpo, ela mede para a gente a rapidez, é a rapidez, né, com que um móvel varia sua velocidade, certo? Com que o móvel varia a sua velocidade. Então, essa variação de velocidade, ela dada, né, em relação ao tempo, ela pode ser muito rápida ou ela pode ser devagar. Quanto mais rápido a gente variar a nossa velocidade no tempo, significa que maior é a aceleração. Então vamos pensar numa motocicleta aí que faz de 0 a 100 km por hora em 4 segundos, né? E vamos pensar numa outra motocicleta que faz esses mesmos 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Então, o primeiro caso que variou ali em 4 segundos, ele tem uma aceleração maior. A nossa aceleração média, você está considerando uma aceleração constante, né? Então, você está dizendo para mim que o móvel varia a velocidade sempre do mesmo jeito, sempre a mesma taxa. Então, essa aceleração média, a gente está falando de uma aceleração que é constante, ok? Não esqueça disso, uma aceleração constante. E é dela que a gente vai falar no movimento uniformemente variado. Essa aceleração média, ela é a variação da velocidade em relação ao tempo. Tudo bem? É o quanto você aumenta ou diminui a sua velocidade, né, num determinado intervalo de tempo. E qual que é a unidade de medida disso no sistema internacional? Vamos fazer uma análise aqui bem bacana. A unidade de medida é velocidade, é medida em metros por segundo, né? E o tempo é medido em segundos. Então veja bem, ó,
você está dizendo que um móvel, quando ele acelera, ele acrescenta tantos metros por segundo a cada segundo. Estão entendendo? Quando esse móvel desacelera, ele perde, né, tantos metros por segundo a cada segundo. Dizer isso é a mesma coisa, ó, conserva o primeiro vezes o inverso do segundo, não é isso? Que é a mesma coisa que T1, tudo bem? E a gente acha a unidade de medida no Sistema Internacional de Aceleração. É metros por segundo ao quadrado. Então, escrever metros por segundo ao quadrado é a mesma coisa que dizer tantos metros por segundo a cada segundo. Vamos colocar isso em prática aqui. Se eu tenho um móvel que possui uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que esse móvel ele aumenta, ele ganha, aumenta a sua velocidade em 2 metros por segundo a cada segundo. Tudo bem? Então, a cada 1 segundo, 2 metros por segundo. 2 segundos, 4 metros por segundo. 3 segundos, 6 metros por segundo. Então, ele aumenta a sua velocidade a cada segundo que passa, né? Nessa taxa aqui, nessa proporção. Essa aceleração ela permite que nós calculemos a velocidade do corpo a cada instante. Foi o que eu acabei de fazer para vocês. Né? Se eu tenho, no instante, se esse cara está acelerando, então após 1 segundo, dá até para fazer uma tabela, né? Após 1 segundo, né? Vamos colocar o tempo aqui, ó, você vai ter 2 metros por segundo. Após 2 segundos, você vai ter 4 metros por segundo. Após 3 segundos, você vai ter 6. E assim sucessivamente. Perceba, esse corpo está aumentando sua velocidade de 2 em 2. Isso é uma taxa de variação constante, né? Ó, sempre obedecendo 2. É fácil eu falar para você em 5 segundos quanto que ele vai estar. Você já vai acertar, eu tenho certeza, né? Mas é possível calcular essa velocidade para qualquer aceleração em qualquer instante, né? Então, quando a gente pega essa equação aqui, ó, de velocidade de aceleração média, né? Peguei essa equação aqui de aceleração média e vamos colocá-la aqui. A gente sabe que essa aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial, variação é sempre assim, ok? T menos T0. A gente já viu lá que o domínio da função ali para o movimento T0 começa no zero, né? Isso onde a gente começa a cronometrar o movimento do móvel. Então eu vou poder escrever essa equação assim, ó, A igual V menos V0 dividido por T. Mexendo com essa equação aqui, V menos V0 é igual a A vezes T, né? Ó, passei esse T multiplicando. Isso vai nos resultar numa equação assim, ó, V igual, esse menos V0 passa para cá como mais, e esse termo já é mais A vezes T. Essa equação aqui, ó, ela é o que chamamos de equação horária da velocidade. Olha que legal. Já deduzimos a primeira equação do movimento uniformemente variado. Essa equação é a equação horária, vamos lá, ou função horária, dá na mesma, tá bom? Ela é a equação horária da velocidade. No movimento uniforme, nós não tínhamos uma equação horária. Por quê? Porque para a velocidade, né? Nós tínhamos para a posição. Lá nós não tínhamos, porque a velocidade tem sempre o mesmo valor, perfeito? Aqui não, aqui a sua velocidade está mudando, né? Então, isso aqui é uma equação que nós chamamos de uma equação V de t. Então, essa é uma equação V de t, ou seja, é a sua velocidade em função do tempo. E aqui ó, nós sabemos
quem é quem, né? V é nossa velocidade final. V0, quem é V0? É nossa velocidade inicial. Quem que é o A? O A é a nossa aceleração média, não é isso? Cuidado, aceleração constante. E T é o tempo. T é um instante, na verdade, né? Que você quer calcular essa velocidade final. Se a gente olhar para essa tabela aqui, ó, foi o que nós fizemos. Então, você tem, a cada instante, você tem uma velocidade diferente. Ó. Cada instante, você tem uma velocidade diferente. Isso é chamado de velocidade instantânea. Né? Então, ó, no instante t igual a 1, eu tenho 2 metros por segundo. No instante t igual a 2, eu tenho 4. A minha velocidade muda a cada instante que passa. Não é isso? Então, essa velocidade aqui é uma velocidade instantânea. Essa é a nossa primeira equação para o movimento uniformemente variado. Fechado? Então, a gente vai precisar dessa equação aqui muito. Essa equação vai nos acompanhar até a última aula do módulo 1, que é de mecânica. Temos muita coisa pela frente, tá? Para não ficar cansativo e para você treinar exercícios de aceleração média, eu vou parar por aqui e nós vamos continuar na próxima aula com o movimento uniformemente variado. Na próxima aula vão nascer mais 3 equações de movimento, ok? A gente vai deduzir essas equações para a gente poder aplicá-las, para vocês saberem como é que a gente aplica essas equações. Então, não perca, né, na verdade, não perca o foco. Deixa essa equação pendurada aí, ó, em algum lugar, porque você vai precisar dela. Valeu, gente. Aguardo vocês na próxima aula.